Olá, querido desbravador, desbravadora. Vamos aqui para mais uma especialidade. E hoje nós vamos trabalhar excursionismo pedestre com mochila, uma especialidade que faz parte do cartão de companheiro, no qual eu sou instrutora. E esta é a minha última videoaula usando esse lenço amarelo normal. Por quê? Já passei no cartão de líder, só estou esperando agora a minha investidura para líder desbravador. Então, nas próximas videoaulas minhas do canal, vocês já vão me ver com o meu novo lenço, tá bom? Então, vamos aqui começar essa videoaula sobre excursionismo pedestre com mochila. Aqui escolhi lá o desenho do up nas alturas, porque é muito legal o trabalha os conceitos de família, de aventura, de diversão, por aí vai. E aqui nós temos nosso personagem com a sua mochila sendo um explorador da natureza, no caso aqui, um escoteiro. Só que nós, como desbravadores, nós também temos essa prática de atividade ao ar livre. E como é bom andar na natureza e você conhecer um pouquinho mais sobre Deus nessas caminhadas. Então, nessa videoaula, a gente vai trabalhar alguns conceitos importantes que você vai precisar colocar no seu trabalho. Tem os itens práticos que você precisa fazer, como fazer uma caminhada de 8 quilômetros. Não esqueça de tirar fotos do percurso para poder anexar no seu trabalho e por aí vai, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa aula. Então, a primeira coisa, tem sempre aquele lema: na natureza, nada se tira além de fotos, nada se deixa além de pegadas e nada se leva além de lembranças, porque nós precisamos ter a preservação do local. Você precisa cuidar, você é um desbravador, você não é um destruidor. Como desbravador, nós precisamos conservar, nós estamos interagindo com o ambiente e precisamos manter aquele ambiente como nós nunca estivéssemos tido lá, sem destruição, sem vestígio de poluição. Então, jamais jogue saquinho no chão, nem nada disso. E daqui tem um conceito que eu acabei te citando, que precisamos, como observadores, sempre cuidar da natureza. Nunca agredir e sempre respeitando os seres vivos do local, porque sempre seremos o visitante daquele habitat, tá bom? Estamos visitando um habitat de inúmeros animais e plantas. Daí, você vai fazer a caminhada, daí você pensa, com que roupa você vai? Então, primeiro você pensa, está quente, está frio, está chuvoso, está seco, como é que está? Então, aqui tem algumas dicas que você pode usar no vestuário de uma caminhada. Por exemplo, no clima quente, você tem que usar roupas que facilitem a transpiração do suor, tá? Normalmente, a gente aconselha ir de calça comprida para evitar acidentes com animais peçonhentos como cobras. Leve pelo menos 2 pares de meias para você fazer a troca de meia na pausa e assim evitar bolhas. Sapato adequado pelo tipo de caminhada você vai fazer. Porque se você tiver com um sapato inapropriado, pronto, acabou a sua caminhada. Não vai ser mais aquela coisa prazerosa que era para ser. Clima frio, você tem que se proteger contra a hipotermia. Então, sempre é interessante você levar um gorro que cobre os ouvidos, justamente para aquela pessoa que tem tendência de ter infecção no ouvido, maneirar essa parte. Camisa de lã, agasalho, calça comprida, meia de algodão, jaqueta, blusa, tudo depende da temperatura que tiver. E no clima chuvoso, a gente também tem que se preocupar com a hipotermia. Só que no clima chuvoso, a gente tem que se preocupar em não ficar molhado, porque uma pessoa molhada favorece a perda de calor e assim pode ter um choque hipotérmico. Então, ó, capa de chuva. É de extrema importância você sempre andar com capa de chuva na sua mochila de caminhada. Roupa impermeável. O ideal é para qualquer clima você ter uma roupa impermeável que seque rápido. Porque roupa molhada demora para secar, pesa mais a caminhada e isso tudo vai atrapalhar, tá bom? E a gente tem que se conservar. Até pronto, você está com a roupa ok, tudo interessante, você vai pensar, e a mochila? Tudo depende da distância que você vai percorrer. Você vai dormir no local? Se for dormir no local, tem que ser uma mochila de acampamento maior. Não, você não vai mochila, você não vai dormir. Você vai fazer uma caminhada de 8 quilômetros que o requisito pede. Então, neste caso, a sua mochila tem que ser menor. Até mesmo para você não carregar pesos desnecessários. E nessa mochila tem que ter o quê? Água, porque você tem que se hidratar,
porque tudo isso pode atrapalhar o decorrer da caminhada. Tem que ter as meias a mais, as reservas, e tem que ter o alimento para você poder dar pausa, comer e repor as suas energias, tá bom? Então, ó, a mochila tem que ser resistente. A pior coisa é a sua mochila rasgar no meio da caminhada, né? Não dá certo. E no caso de emergência, você pode pegar uma calça, amarrar assim por trás, colocar um cinto, amarrar e para assim, improvisar uma mochila. A blusa também dá para improvisar uma mochila no caso de emergência, tá bom? As duas não tem como. De extrema importância. Além de você estar com as unhas do pé cortado, bonitinho, o tênis ele tem que ser adequado. Se você está numa região montanhosa, ou você vai passar por uma cachoeira escorregadia, e você pega um calçado que tem um isolado escorrega, você vai se machucar e vai acabar tendo o quê? Intercorrência à sua caminhada. Então, além do calçado ele ser confortável, ele precisa ser adequado. Então, procure os calçados para trilha, são os melhores, porque eles são antiterrapantes, eles protegem. De preferência que tenha um cano um pouquinho maior para te proteger contra o ataque de cobras, serpentes, por aí vai. Daí, o requisito ele pede 5 exemplos de sacos de dormir. Basicamente, a gente tem 3 tipos. Nós temos o saco sarcófago, que parece uma esfinge, vamos dizer assim, onde ficam as múmias, né? Então, a cabeça é arredondada e embaixo é afunilado, como se fosse um caixão mesmo, uma coisa meio mórbida, mas ele protege muito contra temperaturas extremas. Então, se você vai para uma área que é um frio extremo, abaixo de 0, é esse saco de dormir que você precisa. Fora isso, essa proteção da cabeça protege também contra o ataque de alguns animais. Então, ele é indicado para temperaturas extremas. O saco de dormir retangular, ele não vai ter aquela voltinha lá que o sarcófago tem. Só que ele é ideal para temperaturas mais amenas, tá? Então, temperaturas que não é de um frio extremo, é de 15 a 20 graus, 10 graus, ele vai te dar aquele conforto necessário. Nós temos o misto, que mistura o retangular com o sarcófago. Ele é reto, aqui nessa parte das pernas, e aqui na frente ele tem a mesma ideia do sarcófago de proteger a sua cabeça. Na verdade, eu gosto muito desse. Você só tem um problema. É que aqui no vídeo você não vê, mas a sua instrutora aqui tem 1,87 de altura. E tá, um padrão de saco de dormir não me serve. Eu preciso buscar sacos de dormir acima do padrão, senão eu não caibo dentro. Isso eu me lasquei. Mas você que tem um tamanho normal, qualquer saco de dormir você vai conseguir entrar dentro, tá bom? E ele aguenta temperaturas mais baixas, não tão extremas que o sarcófago, mas aguenta temperatura mais baixa que o retangular, tá bom? Daí a gente tem o Selkback, não sei se eu pronunciei certo, mas é um saco de dormir roupa. Você veste ele e sai andando com ele. Ele é ideal para regiões extremas. Está frio, está congelado, está nevando. Você vai levar um saco desse, porque além de usar ele para dormir, você usa ele para se locomover, para ser o seu agasalho quando acordar também. E aqui eu coloquei como um quinto exemplo, já que a gente só tem 3 tipos de modelo, basicamente. Eu coloquei aqui um saco de tube duplo retangular, quando, no caso de casal, por aí vai, cabe 2 pessoas, e o calor das pessoas pode manter a temperatura e evitar uma hipotermia, mas para casais, né? Daí vamos entrar na questão de mochila. Como é que você arruma uma mochila para uma trilha, para um acampamento, o que for, que você tenha que carregar? Primeira coisa, a parte baixa, onde você vai colocar a parte mais volumosa, tá vendo? É aqui que você coloca seu isolante térmico, é aqui que você coloca seu saco de dormir, é na parte baixa. Próximo às suas costas, você coloca tudo que for pesado, porque aí a gente vai ter um suporte maior. Se você deixar embaixo, vai te puxar para trás, então tem que deixar um pouquinho mais em cima nessa região. Equipamento leve fica no bolso da frente, vamos dizer assim, na parte mais de cima de frente. E aqui a capa de chuva, chaqueta extra, meia extra, você deixa de fácil acesso para você pegar. Botijão de gás a vertical a gente não usa, aqui a gente poderia deixar uma garrafinha de água. Por exemplo, é assim que você vai arrumar a sua mochila. Lembrando de tudo impermeabilizar com sacola plástica, porque se você cair no rio, não vai estragar o seu equipamento, tá bom? Tudo, tudo. Aprenda isso. É melhor você ser prevenido, precavido, do que sofrer com a dor, tá bom?
O alimento ideal do excursionista é o seguinte, alimento energético. Numa caminhada, você gasta energia e você precisa repor essa energia. Então, carboidratos e proteínas. Então, ele tem que ser energético, que são os carboidratos, e proteicos, tá bom? Que são as proteínas. O que eu gosto muito de levar é granola, porque além de ter o açúcar dos carboidratos nos alimentos cristalizados, ele me dá as proteínas dos cereais. Então, esse aqui, ó, coloco um saquinho, vou só comendo a granola durante a trilha, ele é prático, não preciso ficar parando para estar me alimentando, mas você pode trazer uma barrinha de cereal, você pode, por exemplo, pegar um coco seco e tirar lá para você ir mastigando, tudo isso facilita. Ah, é sanduíche, beleza, você pode fazer um sanduíche, mas tenha noção que você pode amassar no percurso ou o calor aumentar o risco de contaminação. Mas, se for bem embalado, bem protegido, ó, tranquilo, não tem problema nenhum, tá bom? Fruta, banana, para evitar cãibra, por aí vai. São alimentos ideais. Daí aqui a gente vai entrar um pouquinho sobre a parte de intercorrências que você pode ter numa caminhada, quais são as causas, sintomas e tratamento. Então, vamos começar. Você está fazendo uma caminhada no clima quente e não se protege. Você vai correr o risco do quê? De você ter queimaduras. E a queimadura do sol, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser de primeiro grau, que vai deixar a sua pele vermelha, ou ela pode ser de segundo grau, quando forma bolhas na sua pele. Então, isso acontece quando você vai para uma caminhada, não usa camisa térmica, não passa protetor solar, ou então não coloca o boné, você queima todo o seu rosto. Dependendo da sua área que você está caminhando, se não for uma área de mata, tá fazendo um percurso sem mata, não, você acabou. E uma queimadura de sol, ele pode aumentar a chance de você ter uma insolação. Então, para você, a causa é você se expôs no sol sem proteção. Sintomas, a sua pele começa a doer, arder, além do aspecto físico de vermelho ou bolhas na pele. Como é que você previne isso? Protetor solar, camisa térmica e boné. E não se esqueça de tomar bastante água para se hidratar constantemente. Tratamento é você usar compressas molhadas, geladas, tomar água, creme pós-sol, ficar na sombra, para a sua pele ir recuperando, mas demora alguns dias até começar a descascar todinha a pele, tá bom? Folha. A folha acontece quando você não usa o sapato adequado na caminhada. Então, um sapato, uma meia que não trocou, ou um sapato que os seus dedinhos do pé estão muito apertado, vai fazendo atrito na sua pele. E esse atrito vai causar machucado, e o machucado vai ser a bolha. Então, é uma coisa que acaba dificultando muito o seu andar quando você cria bolha no pé. Então, as principais causas é sapato apertado, umidade, meia molhada, suada, por aí vai. Ou você molhou o pé e não trocou, entrou no rio e não trocou a meia. Tudo isso pode atrapalhar. Ou então você pega aquele lá, vou usar o tênis de sacrifício, mas o tênis de sacrifício não é um tênis adequado para você caminhar. O pé é o que você usa para andar. Você vai andar com a mão, de costas, se contorcendo que nem fosse uma cobra? Não, você usa o pé. Então, é o pé que tem que ser a sua maior preocupação na caminhada, tá? Então, o tratamento, você lava o local, se você está na área, não estoure, tenta lavar o local e proteger, fazer um curativo para evitar um atrito maior, tá bom? Se tiver uma pomada, um nepacetinho para evitar infecção, tudo isso é válido, mas muitas vezes você tem que fazer o tratamento quando você chegar no destino final. Porque às vezes no percurso você não vai conseguir parar, depois você vai lidar com as consequências. Hipotermia, essa parte frio, calafrio. Quando é que acontece a hipotermia? É quando o seu corpo perde calor. Como é que você pode perder calor? Primeiro, você está fazendo uma caminhada em tempo frio e não está com agasalho. Então, nosso calor corporal vai para o ambiente. Você vai perder calor e você começa a ter os calafrios, passar mal. E tem casos de hipotermia, se a pessoa não tomar cuidado, leva à morte, tá? Então, uma das coisas que em sobrevivência a pessoa tem que tomar cuidado é na questão de não ter hipotermia. Outra coisa, ficar com roupa molhada. A roupa não é impermeável, entrou na água, ficou molhado, o tempo está frio, a pessoa pode se encadear um quadro de hipotermia. Então, é um tremor incontrolável, tontura, sonolência, a pessoa pode perder a consciência, dificuldade de falar.
Quais são os principais cuidados? Tira a parte molhada, coloca alguma roupa seca para esquentar a pessoa, alguma coisa para poder manter o calor da pessoa. Você está junto, abraça a pessoa para o seu calor e para a pessoa, sabe? Com todo respeito, mas são primeiros socorros. Então, assim, mantém a pessoa acordada, movimentando os braços, as pernas, porque tem que tirar o quê? Energia, calor. Se você tiver cobertor, alguma coisa, algum isolante térmico, coloque na pessoa para a pessoa poder manter. E tira a fonte de hipotermia dela. Até, e se não... E assim, você está numa caminhada, você tem que parar para fazer isso para poder estar os cuidados. Você está no acampamento, você tem que fazer as rondas para sinalizar se nenhum desbravador está tendo algum quadro de hipotermia, daí você tem que agir rápido também. Então, tem que se agasalhar. A nossa hipotermia começa no pé, muitas vezes, pé molhado. Daí está todo molhado. Se o pé está quente, tudo está ideal, tá? Por isso que a gente fala sempre levar meias extras, reservas, para poder acontecer certo. A insolação é quando a temperatura está muito seca, quente, a pessoa não toma água, daí o corpo ele fica numa temperatura maior. Então, os sintomas é cansaço, dor de cabeça, sede, falta de ar. A pessoa pode desmaiar de insolação. Muitas vezes em Camburi, que não tem a proteção de cobertura, se a pessoa não se hidratou, não molhou o lenço, gente, esse lenço é perfeito em época de calor, porque você molha, coloca no pescoço e vai mantendo o seu corpo refrescado em tempos muito quentes, que a programação são muito estendidas. E é melhor fazer de tudo para evitar do que ter que correr atrás de uma pessoa se contorcendo por causa da insolação, que ela começa a poder até se convulsionar. Então, qual é o tratamento? Leva a pessoa para um local de sombra, arejado e taca hidratação nela, suco, água, para o corpo poder começar a se reequilibrar e se restabilizar, tá bom? Se começar a pessoa depois disso ter febre, posto de saúde médico, tá bom? Urgentemente. Como é que você previne? Uso de protetor solar, boné, água, tudo isso vai evitar e vai prevenir contra a insolação. A exaustão, ela acontece quando você força o seu corpo além do normal. Cada pessoa tem uma resistência. O ideal numa caminhada é que aquelas pessoas que têm um passo mais lento, os menores, ficam na frente, porque eles são a passada da caminhada. Se você coloca uma pessoa acelerada na frente, o pessoal que está atrás, que são os menores, não vão acompanhar o ritmo e podem entrar com quadro de exaustão durante o percurso. Então, o principal princípio é não force o seu corpo além do seu funcionamento, da sua resistência. Sintoma, você começa a ter falta de ar, coração acelerar, dor no corpo inteiro, um cansaço que você não aguenta. Então, chegou nesse ritmo, primeiro, para, respira, sinaliza para o seu guia da caminhada, estou passando mal, porque daí vai ter que ter uma pausa e você tem que se recompor para terminar a atividade, porque você não será abduzido, você vai ter que terminar aquele percurso. Tratamento é parar, respirar, arejar, sentar, tomar água, de preferência com sais minerais, isso é importante. Sempre é bom ter um suco ou então um Gatorade, alguma coisa para poder fortalecer o nosso corpo, porque a gente perdeu o quê? Sais minerais, sódio, potássio na atividade física, a gente perde. E tem que ser repor a alimentação e dar uma descansada até você falar, não, eu consigo continuar, tá bom? Acidente por cobra peçonhenta. Primeiro, nunca numa caminhada você não vai ficar colocando a mão em buraco onde você não conhece. Provavelmente você pode pisar perto de um ninho, de uma serpente, de uma cobra, ela vai lá e ela dá a mordida. Se você não tem a proteção no calcanhar com calça adequada ou botina adequada, você vai levar justamente nessa área a mordida. Então, assim, a prevenção é usar sapato de cano longo, calça jeans, tá? Sintomas, dor no peito. Dor no peito não, você vai ter dor no local, marca de mordida, seu coração vai começar a acelerar e você pode começar a ter falta de ar, dependendo do tipo de animal que te mordeu. Às vezes é crise de ansiedade que você pode se encadear isso também. Então, primeira coisa, mantenha calma. Se você está desesperado, a sua respiração é mais rápida e o veneno também circula mais rápido. Então, tem que manter a calma. Respira. Respira para poder trabalhar quais são as medidas que serão feitas. Limpa o local, tentar identificar que animal te
acabou fazendo a mordida. Se for aqui na região da Mata Atlântica, o maior índice é de jararaca. São as que mordem essas atividades que forem peçonhentas. E encaminhar na unidade de saúde mais próxima para tomar o soro antiofídico, no caso for uma serpente. Dá para saber porque o ferimento ele começa a modificar as texturas da pele, quando é venenosa ou não, tá bom? Cólica, isso é uma coisa que mulher sofre muito. Se você é menina, você tem o seu ciclo menstrual. E se o ciclo menstrual cair no dia da caminhada, você pode ter cólica se tiver nos seus primeiros dias. Então, a cólica é quando começa a contrair a musculatura do útero e dá dor, que é a dor na região aqui embaixo do pé da barriga. E isso se você estiver menstruada, mas às vezes você pode ter comido um alimento estragado e ter uma cólica intestinal, que também dói embaixo, parece que as tripas se contorcem, e você também vai ficar numa posição desconfortável para caminhar. Então, se for uma cólica menstrual, sempre tenha o seu remédio que você já tome, para poder prevenir, para não desencadear a cólica no percurso. Se acabou a caminhada, bolsa de água quente, analgésico para dor, tá? Intestinal, só resolve quando vai no banheiro ou quando para as diarreias. Também tem os remédios para tomar para tentar segurar e analgésico para dor. Não é uma coisa que assim, o corpo vai ter que se recompor. Se você está nesse indício, nem vá para a caminhada. Esse é o ideal. Já você fala, ó, não estou bem, estou passando mal. É melhor fazer uma caminhada depois do que ter uma intercorrência no meio da caminhada. Desidratação, você está lá andando os seus 8 quilômetros ou mais, você está perdendo água na sua transpiração. Então, você tem que fazer o quê? Pegar aqui, agarrar sempre, andar com seu squeeze, sua garrafinha de água e tomar. Porque o nosso corpo precisa de água para funcionar e você vai precisar repor. Sintomas, boca seca, você pode ter febre, pele seca, dificuldade de respirar, náusea, e isso pode desencadear também uma cãibra muscular. Tratamento é tomar água, repousar na sombra, até você ter, o seu corpo começar a melhorar mais. Pode fazer um soro caseiro de emergência, açúcar e sal, para poder recompor. E sempre avisar o seu desbravador, se você for um conselheiro, para ficar tomando água constantemente. Mesmo que ele não queira, você fala, toma água, toma um gole, toma. Porque a gente precisa lembrar, nós somos os adultos da trilha e a gente tem que cuidar das crianças que estão conosco, tá bom? Cãibra. Cãibra é porque o nosso corpo ele perde sódio, potássio, cálcio, que são os sais minerais que a gente perde no suor. E são sais minerais importantes para fazer o movimento da nossa musculatura. Então, esses sais minerais a gente chama de eletrólitos e a gente perde com atividades físicas prolongadas, intensas. E o que acontece? A sua musculatura, ela se contrai e ela não volta. E dá aquela dor, aquela fisgada. Gente, isso é horrível. Como é que você previne? Tomando água ou suco, alguma coisa que tenha sais minerais para repor, tá bom? E o tratamento, você tem que pegar a área que está tendo a câimbra e você tem que fazer, esticar o local para poder forçar o relaxamento da musculatura. Mas às vezes fica por um tempinho até a pessoa conseguir voltar. Se for na água, é perigoso, porque cãibra na água é o que dá um indício de afogamento. Daí aqui você tem que saber ter um kit de primeiros socorros básicos. Se você vai numa caminhada, é sempre bom ter ataduras, sabe? Você caiu, se machucou, tem que ter uma atadura, tem que andar com ataduras. Aqui é bom ter um patioleiro, uma pessoa que leva a mala de primeiros socorros para todo mundo que está na trilha. Mas é importante você também ter a sua pessoal. Pelo menos água oxigenada ou o Povidine, as ataduras, as gases para você limpar o local, soro, que numa emergência você vai ter que limpar e proteger, ocluir, tampar o local do machucado até chegar na área correta, tá bom? Às vezes é bom ter um gelol, se machucou, taca o gelol na hora para poder ir. Protetor solar, absorvente, mesmo se não esteja misturado, é bom levar, se vai que alguma acaba ficando no decorrer do percurso. Metiolate, por aí vai, tá bom? Saber usar. Mochila numa caminhada. O que acontece? Para um adolescente, uma criança, o ideal é que ele carregue até 10% do seu peso corporal. Acima de 10% do seu peso, vamos lá, criança
está pesando 50 quilos, então ela tem que carregar 5 quilos na sua mochila. Por que isso? Porque se ela carrega um peso além, ela começa a ter problemas na sua coluna. Está carregando um peso além. Por isso que caminhadas com mochilas de você dormir para pernoite são para os maiores, que têm um peso maior e consegue suportar um pezinho um pouquinho mais. E também não sobrecarregue o seu conselheiro com tudo que ele quer carregar. Todo mundo consegue carregar até 10% do seu peso corporal. Tenha dó lá da pessoa que está com você. Aqui nós entramos nos métodos de identificação de pontos cardeais no percurso. Então, vamos lá. Sabe o seguinte, o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Você se posiciona com o seu corpo, mão direita apontado para o Sol na direção que ele nasce, isso de manhãzinha, daí você já sabe as suas medidas. Sua mão direita vai ser o leste, porque você apontou para o Sol, a sua mão esquerda o oeste, aqui o norte e atrás vai ser o seu sul. Ah, não sabe, já, o Sol já nasceu, não sabe por onde ele nasceu, nem por onde vai se pôr. O relógio, se você não tiver uma bússola, vai poder te ajudar. Você vai apontar o medidor de 12 horas para o Sol e você vai olhar. Se o de 12 horas está no Sol e está marcando 1 hora da tarde, você vai fazer uma linha intermediária. Essa linha intermediária é o seu norte, que vai te ajudar, mas é sempre bom você ter uma bússola para você poder alinhar o seu azimuth, a sua direção, por aí vai, tá bom? Um outro método da noite, a gente tem o Cruzeiro do Sul, que é a estrelinha aqui menor, aqui, ó. Aqui em cima é a Rubídia, que é uma estrelinha vermelha. Aqui embaixo você sabe porque tem uma estrelinha quebrando a sua pipa. Ela sempre aponta o quê? Para a direção do sul. Então você faz um tracejado imaginário e você consegue ter lá os seus pontos cardeais, tá bom? Aqui é uma técnica para você colocar a mochila. Nunca force as suas costas. Sempre flexiona a sua perna, agacha a sua perna, levando o seu corpo com a mochila e você vira para colocar a mochila. Sempre se preocupando em manter o quê? A coluna reta para não ter problema na coluna posteriormente, tá bom? Usa essas travas para prender, tudo. Ajusta para não ficar nada folgado, você assim ter uma boa caminhada. Em cima disso, agora você precisa fazer o quê? Andar. Aqui tem umas fotos de umas trilhas que eu já participei, na Trilha do Índio. Aqui foi em Minas Gerais com o Clube de Pioneiros do Vale. Aqui foi no meu Clube Pioneiros, que a gente fez pernoite. E aqui foi com a minha classe de amigo ano passado, a gente fazendo um percurso de 6 quilômetros num Parque Santo Dias, lá perto da igreja que tem o clube, tá bom? E é muito bom andar. É lá que você tem o contato com Deus, com a natureza, e por aí vai, tá bom? Depois comente algumas aventuras que você já teve. Dê um joinha, um like no vídeo e até as próximas videoaulas. Um lenço novo, tá bom? Até mais, pessoal.